Lélio Gustavo, você comentou esse jogo, foi ruim mesmo? O Cruzeiro teve ali uns 15, 20 minutos de domínio no início, né? E aí teve chances, no plural mesmo, não conseguiu fazer o seu gol, e aí o jogo ficou ruim, e na parte final do primeiro tempo o Ceará, ele teve um domínio. E contando que também nessa parte final, aliás, na parte final não, o Arroio saiu até, eu não lembro quantos minutos, deixa eu ver se eu acho minhas anotações. Ainda, né? Foi no primeiro tempo. Foi 30 e poucos. Mas de qualquer maneira, ele até tentou ficar no campo e depois a gente viu já aquela famosa bolsinha de gelo ali na coxa direita dele, o que é preocupante. E no início do segundo tempo, o Cruzeiro deu uma pressionada, né, com o Sinisterra, conseguindo ali fazer duas jogadas, parecia que viraria realmente uma blitz do Cruzeiro, mas aí num contra-ataque o Ceará fez 1-0 com o Zanocelo aos 11 minutos. E o Cruzeiro ficou perdido no jogo. Ele teve até muito próximo para levar o segundo gol, mas aí veio o gol contra marcado pelo William Machado aos 25 minutos e aí, né, o jogo deu uma acalmada num determinado momento. O Leonardo Jardim fez outras modificações, eu tô vendo aqui, ele tirou o Lucas Silva, ele tirou o Christian, tá, para colocar o Eduardo, o Japa entrou no lugar do Lucas Silva, ele já tinha colocado o Sinisterra no lugar do Arroio e tirou o Gabriel Barbosa para colocar o Bolassi, além, é claro, do Matheus Henrique, que entrou no lugar do Wallace. Vou te falar uma coisa, as substituições pioraram o Cruzeiro. O Cruzeiro depois não conseguiu fazer absolutamente nada e termina o jogo sendo pressionado pelo Ceará. A verdade é essa. Então, eu esperava mais do Cruzeiro. Claro que o Lucas Romero fez muita falta ao meio de campo do Cruzeiro, mas nós temos que ser honestos aqui, porque a partida do Wallace, pelo menos na minha opinião, foi uma boa partida e quem fez muita falta mesmo foi o Caio Jorge. Porque eu não sei, todo mundo teve a impressão de mais lentidão, a gente sabe que esse gramado do Castelão geralmente é um campo muito pesado, né? Para falar a verdade, a bola costuma não rolar tão rápido assim, mas o Gabriel Barbosa não estava numa noite muito feliz e o Caio Jorge, ele é que dá essa opção de velocidade para o Cruzeiro e geralmente ele forma uma dupla letal com o Matheus Pereira quando eles estão juntos. Agora é saber, né, o que aconteceu de fato com o Caio Jorge, viu, Dimara? Isso é uma coisa assim, de repente o Cruzeiro... Ele até falou, né, Rafa, o Jardim, que ele iria poupar alguns por desgaste e tudo, e que a maioria seria poupado no jogo do Santos, né, porque daí antecede o jogo da Copa do Brasil, ele estava mais preocupado com isso, mas assim, de cara, seu Caio Jorge, quando você ainda tem a chance ali de virar para quem sabe, um segundo lugar no campeonato, alguma coisa aconteceu ali a mais, né? Numa situação natural, normal, o Caio Jorge não seria poupado ontem, né? Ele jogaria ontem, jogaria também no meio de semana o jogo contra o Botafogo, para que pudesse ser poupado aí sim no jogo contra o Santos, né? Claro, caso não tivesse o Cruzeiro, é uma possibilidade, a gente está imaginando, caso uma situação de vitória do Cruzeiro ontem, uma possibilidade de título para o jogo contra o Santos, seria a única hipótese que o Cruzeiro pudesse levar todos os titulares. O próprio Leonardo Jardim falou sobre isso. Então, ainda para poder falar do jogo de ontem, né, como o Lélio destacou, não tinha o Romero, não tinha o Caio Jorge. O Cruzeiro acaba no início da semana tendo boas novidades com relação a esse departamento médico, né? A tendência é que o vídeo real não seja problema para o jogo do meio de semana contra o Botafogo, até fez uns trabalhos internos, né? Não precisou nem passar por exame vídeo real não, viu? Não, vídeo real é a apresentação amanhã. Perdão, o Arroio. O Ney Sevilla Real vai ser... O cara vai ser apresentado ainda. Vai ser, já tá machucado, rapaz. Deixa ele.
É porque ele tava pensando, gente, na apresentação do vídeo real. Foi porque eu errei mesmo. Fala com o seu representante ali pra ele dar uma seguradinha. Isso aqui é meu. Mas amanhã, pra falar do Arroio, então, que saiu com lesão, ele tá tudo bem com ele. É claro que teve sentiu dores da coxa e por isso saiu, mais uma precaução, né? Então não vai precisar passar por exames. Então a gente entende que não é nada mais grave, então não preocupa para a sequência dos jogos. Tende a ser até uma opção para o banco de reservas ou para, quem sabe, até iniciar o jogo contra o Botafogo, então tá tudo bem com ele. E aí, seguindo aí esse DM do Cruzeiro, para falar do Caio Jorge, né? O Caio Jorge, ele diferente do João Marcelo, que foi outro que foi poupado ontem também, o João Marcelo fez trabalhos normais com o grupo, então deve ser relacionado para esse jogo contra o Botafogo. O Caio Jorge não, fez trabalhos específicos, então ainda vai depender da evolução dos trabalhos para que, quem sabe, ele possa ser uma opção para o Mineirão, o jogo contra o Botafogo, quando o Cruzeiro se despede do seu torcedor. Agora, a boa novidade fica por conta do Wanderson, né, que já fez esse trabalho de transição, então ele deve sim ser uma opção futura para o Cruzeiro. Aí, é claro, pensando em Copa do Brasil, né, mais à frente, o jogo da semifinal contra o Corinthians é a grande competição do Cruzeiro para a temporada, né? É verdade. Ô, Seabra, quando essa questão das substituições aí que o Lélio falou, que o Cruzeiro acabou caindo muito de produção depois das substituições, talvez tenha sido a maioria das mensagens que eu recebi, que eu li, foram essa questão. O Mister não sabe substituir. Você acha que foi grave nesse tamanho ou realmente porque o pessoal que entrou não respondeu como os titulares que estavam em campo? Lembrando que o Cruzeiro não tem o Banco das Maravilhas também, né? Não, gente, isso mostra a limitação do elenco do Cruzeiro. Exatamente. A gente já sabia disso. Vamos lembrar como que eu não gosto do negócio de mister, não. Eu gosto de professor. É porque o povo fala mister. O pessoal, os repórteres falam aqui e tal. A cara do Rafa. Rafa não fala, Rafa. Vamos lembrar de como que o Leonardo Jardim não conseguiu substituir lá na Fonte Nova, por exemplo, quando o Cruzeiro estava perdendo o jogo. Ele substituiu o ataque inteiro. O que aconteceu naquele jogo? O Cruzeiro virou o jogo. Pois é. Então, assim, às vezes dá certo, às vezes não dá. Às vezes os caras entram. O Lélio tirou da ponta da minha língua aqui o que eu ia falar logo de cara. A dependência do Cruzeiro hoje com o Caio Jorge, em relação ao Caio Jorge, é um negócio impressionante. Principalmente a dupla que ele faz com o Matheus Pereira. Os dois se dão muito bem e é uma arma letal do Cruzeiro. Ali tem várias opções, várias oportunidades. Uma hora a bola vai, uma hora a bola entra e o Cruzeiro acaba conseguindo os bons resultados como tem conseguido. Poupar o Caio Jorge, ok, acho que faz parte. O campeonato do Cruzeiro meio que já acabou, né? Dá para o Cruzeiro ser segundo colocado, acho que seria bem interessante. Para título a gente já sabia que não ia acontecer, mas para segundo colocado eu acho legal e a grana é muito maior. Então beleza, faz parte poupar o Caio Jorge pensando numa semifinal contra o Corinthians ali. Mas a dependência do Cruzeiro nesse jogador hoje, o Gabriel Barbosa, o Gabigol, sinceramente, né? A gente tá esperando o Gabigol começar mesmo a ser protagonista e tal, se é que ele veio para ser, né? Se é que ele vai ser, se é que ele tem ainda essa possibilidade. Concordo com o que o Lélio falou, o Wallace foi bem, fez um bom jogo, ao contrário do que a gente esperava, né? Eu não esperava o Wallace fazendo um bom jogo, ele foi bem. Mas falta muito ali, quando o Caio Jorge não joga, falta muito nesse ataque do Cruzeiro, e a gente viu isso claramente nesse jogo, que poderia o Cruzeiro ter vencido, né? E tá aí hoje só dependendo de si para ser vice-campeão. Enfim, né? Falta velocidade, né? E uma palavra que até o Sampaoli usa muito é a contundência que ele tem. Sabe, ali, igual o Gabriel Barbosa mostrou antes do gol aí, ó. É um gol que ele não costuma perder, sabe? Saiu ali, chutou cruzado, aí o goleiro acabou fazendo a defesa. Mas o Caio Jorge... E me pareceu assim, o Gabriel Barbosa me pareceu muito pesado assim no jogo, um negócio muito estranho. Mas eu também, eu só acho o seguinte, para mim não é para se fazer terra arrasada. O Cruzeiro, ele é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, tá na semifinal da Copa do Brasil, e é isso aí, acabou o sonho do título, não foi no sábado não, foi no jogo contra o Juventude, quando todas as oportunidades se apresentaram, entendeu? E o Cruzeiro não venceu o jogo. E aí quem fez falta? O Matheus Pereira. É difícil demais, hein? Ô Lélio, essa coisa da terra arrasada, eu vejo muito torcedor falando isso, porque o Cruzeiro colocou o sarrafo lá em cima, né? O Cruzeiro criou uma expectativa grande no torcedor. Mas se a gente lembrar do início da temporada do Cruzeiro,
do Campeonato Mineiro, da Copa Sul-Americana. Olha onde o Cruzeiro está hoje, disputando contra quem o Cruzeiro está. Olha o trabalho que o Leonardo Jardim fez. Então, olha, eu acho muito, muito, muito longe de qualquer crítica mais contundente aí. Eu acho que ok, não jogou bem, faz parte, poderia ser segundo colocado, tudo bem. Mas tá muito longe de criticar isso aí. O trabalho do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro é sensacional. Não, com certeza. Mas talvez, aí só para voltar um pouquinho, até para você falar sobre isso, Rafa, que você acompanha mais de perto. E aí eu ouvi de muita gente também ontem, companheiros que observaram, outros de outros estados e tudo mais. Na verdade, o esquema do Cruzeiro, que até o Jardim já admitiu que é um esquema que está sendo muito mais marcado, que é uma coisa que ele pretende mudar para a próxima temporada, não vai mexer nisso agora e tudo mais, mas o esquema do Cruzeiro, né, de velocidade e tudo mais, apostando nessa velocidade do Caio Jorge e até do Matheus mesmo, ele não é o esquema pro Gabigol, não é. Né? Para você ter o Gabigol ali na frente, você precisa ter outros que façam essa velocidade, que tenham essa velocidade e façam essa bola chegar para o Gabigol. Não é um esquema para ele. O esquema do Cruzeiro é montado para o Matheus e para o Caio Jorge. Né? Com as alternativas que vêm pelos lados e tudo mais, mas é montado para eles, né? Ontem realmente o Gabigol não estava bem, mas o esquema é montado para eles. Sem dúvida. A gente fica triste porque eram oportunidades que acabaram aparecendo pro Gabigol, como ontem, né? E ele acabou não sendo efetivo nas chances que teve, ao contrário do que já aconteceu ainda, que em pouco tempo tivesse para poder mostrar em campo. Mas ele acabou mostrando em outras oportunidades. Acho que vocês acabaram respondendo vocês mesmos, né? Você e o Lelhão, Seabra. Com relação ao problema do Cruzeiro, eu acho que tá dentro do elenco, né? Se no jogo contra o Juventude não tinha o Matheus Pereira, ele fez muita falta. E é claro que não vai ter um cara que possa substituir, se não um dos melhores meio-campistas desse Campeonato Brasileiro. Assim como não vai ter o cara para substituir também o Caio Jorge, o atacante do Cruzeiro, quando ele não tem essa disponibilidade de atuar, né? Então, o elenco do Cruzeiro, a gente sabe que foi montado para brigar por isso, que conquistou já dentro do Campeonato Brasileiro, né? Que é essa vaga direta à Libertadores. E é claro que a oportunidade bate à porta com relação à Copa do Brasil, mas a gente sabe que não é um elenco montado para toda essa temporada, né? Para brigar com o Palmeiras, com o Flamengo, que tem elencos mais robustos, acho, nessa altura do campeonato. E até na reposição, né? Obviamente a gente está falando do título brasileiro não dá mais, mas tá a disputa do título da Copa do Brasil. É um adversário difícil o Corinthians? Exatamente porque a Copa do Brasil, ela tem uma outra perspectiva, né? O momento, é o dia, né? O mata-mata é diferente. Então, a possibilidade de título continua para a torcida do Cruzeiro. E olha, o que tem gente torcendo para que o Cruzeiro ou o Fluminense fiquem com o título, né? Porque daí vai abrir mais uma vaga no Brasileirão. Eles têm uma torcida boa aí.